Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é Dezembro Laranja, a prevenção do câncer de pele. Comigo aqui no estúdio está o cirurgião oncológico João Duprá. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente sabe que o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil. A primeira pergunta é por quê? Tem várias razões. Primeiro, nós temos muito sol, né? E também o tipo de população, você é um exemplo, né? Da nossa imigração italiana, da nossa imigração alemã. E também é o mais frequente no mundo inteiro. Isso não é um privilégio brasileiro. Isso acontece no mundo inteiro, provavelmente com exceção da África, mas outros países é o mais frequente, porque a gente está com a pele exposta o dia inteiro, recebendo radiação o dia inteiro. A gente nunca lembra do sol como uma radiação, mas ele é. Tá. E o que as pessoas podem fazer para se proteger do câncer de pele? Eu acho que isso já demonstra bem, né? Toda a pele que está sendo exposta e recebendo essa radiação, quanto maior, maior a chance de câncer de pele. Algumas pessoas têm um problema maior, que são as pessoas de pele clara, não só os loiros, mas principalmente os ruivos. O loiro ele tem pouca pigmento, né? Pouca melanina. O ruivo ele tem uma melanina defeituosa, então ele tem muita exposição. O sol, sinceramente, desde que o sol nasce até a hora do sol se pôr, ele tem sua importância. É um mito dizer que o sol das 8 às 10 e das 16 às 18 é seguro. Ah, ele não é mais seguro? Não, ele tem menos efeito. Das 10 da manhã até as 16 da tarde, você tem o UVB muito alto. O UVB é aquele sol que deixa você vermelho, com bolha e que causa ao vaso celular, o tumor mais frequente. Mas para aquelas pessoas cheias de pintas, que têm pele clara, essas pessoas podem ter melanoma. E o melanoma, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele tem a sua radiação UVA. E esse UVA, infelizmente, para as pessoas suscetíveis, ele é ruim. Então, a gente deve tomar sol com muita precaução, seja qual for a hora, e para as pessoas muito suscetíveis, infelizmente, precisa usar proteção. Muito protetor solar, assim, é a solução. E protetor físico também, roupa? Você falou bem, o protetor físico ele é bom e barato, né? Não precisa comprar, não precisa ter uma marca específica. Então, se você está na praia e você está debaixo do guarda-sol, claro que é melhor passar um protetor, mas aquilo já é 90% do caminho andado. Se você vai fazer uma caminhada e ter um chapéu, é muito importante. Mas se você puder complementar com um protetor químico, né, que seja um protetor, com certeza ele seria bom. Um protetor pelo menos 15, se você vai estar exposto, está na praia, está fazendo uma caminhada, é bom repassar ele a cada 2 horas. Tá. E para as pessoas que gostam de ficar bronzeadas, elas não devem? Então não devem. Isso é, além de todo mundo saber disso, mas uma coisa que muitas vezes a gente esquece, quem é que faz bronzeamento artificial? É aquela pessoa que não se bronzeia fácil. Quem se bronzeia fácil não perde tempo fazendo bronzeamento artificial. Já chega na praia e já fica bronzeado. Agora, aquela pessoa que tem dificuldade de se bronzear, que está sempre branquinho, esse é que vai fazer o bronzeamento artificial e é a pior pessoa para fazer isso. Então, isso aumenta demais a possibilidade de ficar com câncer de pele. Mas mesmo o sol natural, ele também é uma radiação. E ele deve ser evitado sempre. O bronzeamento não é bom. O pior é aquela pessoa que é branquinha e vai no fim de semana lá para Maresias e fica todo cheio de bolha. E essa é a pior situação. Esse é o risco. Antes da gente passar para essa parte de diagnóstico, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Tem uma questão de vitamina D, de que alguns médicos indicam uma exposição limitada ao sol para a produção de vitamina D. Se a gente sabe que o sol tem esse risco, né, de causar o câncer de pele, mas que a deficiência de vitamina D também não é recomendável, o que dizer para as pessoas? Então, isso acho que tem muito mito nisso também, pelo seguinte, a vitamina D obviamente é feita pelo sol, sim, mas existe o que a gente chama de sol em cápsulas, você pode tomar a vitamina D. Só que o sol que causa a vitamina D, que produz a vitamina D, é o pior que existe, que é o do meio-dia. É aquele sol que a gente deveria evitar. Então, para a pessoa que tem um problema, ela já teve tumor, ela é muito branquinha, essa pessoa é melhor tomar cápsulas de vitamina D e não ficar se expondo.
Para pessoas que têm uma boa capacidade de se bronzear, é 5, 10 minutos que vai resolver. Você não precisa ficar bronzeado para ter um bom osso. Aquelas pessoas totalmente queimadas pelo sol, isso não significa que o osso dela é melhor daquelas pessoas que vão entre o carro, o estacionamento e o banco e tomam 5 minutos e aquilo já é o suficiente. Entendi. Nós não vivemos, não vou dizer graças a Deus ou não, que isso depende do ponto de vista, nos países nórdicos. Aqui, sol é uma matéria barata. E está sempre ali, Está né? sempre ali. 5 minutos resolveria. Mas para as pessoas que têm uma grande suscetibilidade, nem isso eu recomendaria. Essas pessoas realmente deveriam evitar e tomar vitamina D por boca sem precisar de sol. Tá. O senhor agora há pouco falou um pouco da importância, do perigo, na verdade, de bolhas e vermelhidão. São elas que aumentam o risco de câncer de pele? Boa é como se fosse um primeiro isso passo, assim? Isso é controverso. Tá. É muito falado, sim, que se você já teve 2 ou 3 episódios de bolhas na vida e de ficar vermelho, com febre à noite, isso aumentaria a sua chance de ter risco de pele. É duvidoso porque o mais provável é que pessoas que tiveram isso, elas são realmente muito suscetíveis. Elas são aqueles branquinhos que não conseguem ficar bronzeados mesmo. Então, provavelmente, é esse tipo de gente que tem esse tipo de queimadura já é suscetível, mesmo que ele não tivesse a queimadura. Por via das dúvidas, eu acho que é péssimo ter queimaduras de bolha. Isso com certeza não faz bem, seja uma pessoa que é suscetível, seja uma pessoa que não é. Então, eu acho que a queimadura é um marcador de que aquela pessoa ela precisa tomar cuidado. Mas tem pessoas que acreditam que cada episódio de queimadura realmente aumentaria a sua chance de ter câncer de pele. Vamos falar agora de diagnóstico. Como que as pessoas podem saber se elas têm, né? Elas conseguem fazer um autodiagnóstico antes de chegar no médico? O câncer de pele tem essa vantagem que está na pele, né? Meio óbvio, mas ninguém lembra disso, que a gente não precisa de um grande aparelho, de uma grande sofisticação, de uma tomografia, um PET-CT, ele está ali visível e boa parte dos médicos conseguem fazer esse diagnóstico e também boa parte dos pacientes e principalmente familiares, né? Existe uma frase que se diz que a mulher sempre faz o diagnóstico do próprio câncer de pele e o marido, quem faz é a mulher, né? Porque o marido não presta atenção e o marido não presta atenção também se a mulher está com câncer de pele. Mas o que deve chamar atenção? Aquela pinta que está mudando, aquela pinta que está ficando com várias cores e que está crescendo. Isso é importantíssimo para você procurar um médico. Também no caso do tumor mais frequente, que é o basocelular, é uma ferida que não cicatriza. Tem uma ferida que está lá há mais de um mês, não cicatrizou, é bom ver. Principalmente as que sangram. Sangrar não é comum. Muitas as pessoas põem a culpa na toalha que ele passou muito forte e começou a sangrar. Ou ele bateu não sei aonde e começou a sangrar. Ali provavelmente já tinha um tumor, na hora que você mexeu com a toalha para secar suas costas com mais força, ele começou a sangrar. Mas o culpado não foi a toalha, o culpado foi muito sol que você já tomou na sua vida nas costas e que causou aquele tumor. Então sangrar é péssimo, feridinhas que não cicatrizam, péssimo, e pintas que vêm mudando também precisam ser vistas. Tamanho, cor. E quantidade, por exemplo, uma pessoa começa a ter mais pintinhas, assim, isso pode ser uma característica da pele dela ou de repente também é um sinal? Sim. Existe uma doença, digamos assim, que é muito comum nos italianos do norte e também nos descendentes de alemães, então a gente tem muito aqui, que é aquelas pessoas que têm mais de 50 pintas. Essas pintas vão começar a aparecer ali pelos 10 anos e vão até os 25 anos, elas vão aumentando. Isso é normal, mas quando você tem muita pinta, mais de 50 pintas, precisa ser monitorado, porque essa pessoa tem um alto risco de vir a ter melanoma durante a vida. E elas vão mudando, só que elas têm que ir mudando de uma maneira simétrica, ela tem que ter um crescimento lento e simétrico. Se ele começa a crescer mais para um lado, começa a ficar meio heterogêneo, isso é problemático e precisa ser visto. Então existe essa característica genética das pintas que vão mudando, que é importante. Mas também tem aquela faixa etária dos 50 anos que a gente começa a ter outras lesões, que a gente diz de amadurecimento. De envelhecimento, né? O amadurecimento fica mais bonito. E que
são pintas que não vão levar a tumor, mas é o amadurecimento, o envelhecimento, como você disse. Elas não têm um grande perigo. Elas são só esteticamente feias, mas isso, infelizmente, precisa procurar alguém para poder dizer se é uma pinta tranquila ou não. Já que a gente falou de idade, tem uma idade que o surgimento do câncer de pele, o melanoma e o não melanoma é mais comum? Sim, é em torno dos 50 anos, média 50, 52 anos no mundo inteiro. Mas o melanoma... me diz a diferença, né? Antes da gente falar de melanoma, qual que é a diferença do melanoma para o outro tipo de câncer de pele? Então vamos começar por isso, pela idade. O melanoma é aquela pinta, normalmente, existem raros casos que não são escuros, mas é uma pinta que vai crescendo, muito rica no mau sentido, muito cheia de cores, muito heterogênea, muito diferente. Essa pinta não é boa e ela pode dar metástase. Esse é o grande perigo do melanoma. Ele tem uma fase que muitas vezes é lenta até chegar a ter esse risco. Graças a Deus, boa parte dos melanomas, hoje em dia, a gente diagnostica de uma maneira 100% curável. Em torno de 50% dos melanomas que a gente diagnostica hoje são muito finos, com menos de 1 milímetro. A chance de cura disso é ao redor de 95%. Mas, se você bobear, isso vai chegar no melanoma mais profundo e aí o risco de metástase aumenta. Isso ocorre em torno dos 52 anos, é a média. Mas, infelizmente, o melanoma tem esse impacto que ele já pega pessoas jovens. Não é infrequente você pegar uma pessoa de 20 e poucos anos com melanoma. E você imagina isso, o que é o impacto na vida de uma pessoa dessa, em termos de que ele já tem filhos, mães que não vão ver os filhos crescendo, etc. De força de trabalho. Então ele não é um tumor de idoso, ele é aos 50 anos e tem muita gente com 40 já tendo. Então ele tem um impacto muito ruim na nossa sociedade, um impacto emocional. O basocelular vai aumentando à medida que a gente vai envelhecendo. Existem pessoas com 30 anos que têm, mas não é muito comum. E à medida que você vai chegando nos 50 e 40, isso vai aumentando cada vez mais. Pessoas de pele clara também têm mais. E ele é muito frequente e ele dá essas feridinhas vermelhas que sangram. Nem sempre sangra, mas elas vão crescendo sempre. O espinocelular está no meio termo aí. Ele é menos frequente que o basocelular, mais frequente que o melanoma. Pode dar metástase. Tão grave quanto melanoma? Não. Bem menos frequente, bem menos grave, mas pode dar metástase sim. Ele é uma ferida mais rica, é uma ferida, realmente uma ferida na grande maioria das vezes. O basocelular até fazer uma ferida demora. E o espinocelular ele tem algumas características um pouco diferentes na causa. Ele também pode ser causado pelo sol, mas ele pode ser causado pelo cigarro, no caso dos lábios. Não sei se você... Isso era muito comum no passado, aquelas pessoas que ficavam com o pito no canto, com aquele cigarrinho de palha. Isso é terrível para dar espinocelular no lábio. É um espinocelular grave do lábio. HPV aumenta muito a chance de ter espinocelular, tanto em qualquer lugar do corpo, inclusive na parte genital. O HPV não dá só tumor no colo uterino da mulher. Ele dá também no pênis do homem, ele dá na parte externa dos órgãos genitais da mulher, até próximo. E ele é extremamente grave e desagradável. E doutor, agora, só para a gente não perder um pouco, porque o nosso tempo daqui a pouco acaba, eu queria que o senhor falasse um pouco de tratamento. O que é o tratamento em geral para o câncer de pele basocelular e para o melanoma, né? Que são esses que as pessoas conhecem mais. Então, todos eles, no início, o tratamento é simples, é só retirar. À medida que isso vai Só retirar, então, é uma cirurgia. Uma cirurgia simples. Que ela deixa o quê? Uma cicatriz leve? Depende da tem localização. Lugares que são mais frequentes desse tipo de câncer? Então, nariz, orelha? Sim. Então, o basocelular, infelizmente, é onde é mais visível. Ele dá mais no rosto. Tá. Então, quanto mais visível, pior vai ser a cicatriz. A gente tem uma grande vantagem que boa parte deles aparece no nariz. O nariz tem uma cicatrização muito boa. Não aparece em pessoas com uma pele clara como a sua. Normalmente já são pessoas que estão tendo uma série de lesões pelo sol. Então, aquelas lesões que já vieram com a idade fazem com que aquela cicatriz fique muito minimizada. Então, se você faz o diagnóstico precoce, você vai ter um impacto estético muito menor.
Existem tratamentos alternativos, sim, sem cirurgia, radioterapia, pomadas, existem pomadas para casos específicos que podem ajudar bastante. E o melanoma também, na fase inicial, é cirurgia, acabou. À medida que ele vai ficando mais grave, aí ele pode ter que tirar gânglios debaixo do braço, na virilha, com consequências estéticas, de inchaços. E, eventualmente, infelizmente, quando esse diagnóstico é muito tardio, chega a dar metástase no resto do corpo. E daí vai para a imunoterapia. Perfeito, imunoterapia, isso mesmo. Essa foi uma grande evolução do tratamento do câncer de uma maneira geral, mas o impacto maior foi no melanoma, porque era uma doença que praticamente quando dava metástase pouco se tinha a fazer, e hoje em dia a probabilidade de cura desses pacientes aumentou muito, com uma qualidade de vida muito boa. Isso realmente foi um impacto excelente para todos esses pacientes. Legal, doutor. Infelizmente, nosso tempo acabou. 15 minutos já foi? Pois é, muito rápido. O senhor quer deixar um recado final, assim, para as pessoas se protejam, passe protetor, a gente chegou no verão? Eu acho que o principal recado que a gente tem é que quanto mais precoce, melhor para o paciente. Então, qualquer suspeita, não fuja, não finja que aquele problema não existe, vai lá e trata, porque vai ter menos impacto estético, menos impacto em termos de vida e, principalmente, também, porque não monetário. Esses tratamentos, quanto maior, vai tendo um impacto maior, seja para a própria pessoa, seja para o seguro-saúde e seja para os recursos financeiros do nosso país, públicos, que não são abundantes. Legal. Obrigada, viu, doutor, pela sua presença. Obrigado, Joel. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.